O fim do medo. Em um mundo incerto no qual a ansiedade e depressão vêm crescendo, a ressurreição de Cristo se apresenta como remédio para o caos. Você consegue imaginar o sentimento dos discípulos nessa passagem? Eles estavam reunidos, 2 dias após a crucificação de Jesus, trancados em um cômodo com medo. Aterrorizados e sem esperança. 2 dias haviam se passado e nada havia acontecido. Eles estavam se sentindo abandonados, incrédulos daquilo que estava acontecendo. Aquele com quem eles caminharam por 3 anos, que realizará inúmeros milagres, que dera inúmeros sermões e que havia se revelado como Filho de Deus, estava morto. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir e nem a quem recorrer. Estavam trancados, paralisados pelo medo. Acho que todos nós, se formos honestos, admitiríamos já ter deixado de fazer algo por medo. Deixamos de abrir um negócio, engavetamos algum sonho, não persistimos no projeto. O medo nos paralisa e nos impede de avançar em direção àquilo que Deus tem para nós. Por medo, o povo hebreu não subiu a montanha no deserto para se encontrar com Deus. Por medo, o profeta Elias se escondeu na caverna e por medo os discípulos se trancaram dentro de casa. A ressurreição de Jesus nessa passagem ensina algo importante. Ele te encontra e te alcança em meio ao seu medo. Perceba que os discípulos estavam trancados, portas e janelas fechadas, sem ânimo e sem forças. Mas Jesus entra naquela casa. Jesus não está à procura de super-heróis, mas à procura de corações contritos. O Espírito de Deus busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Haverá momentos em que sua fé pode vacilar e que sua coragem pode te deixar. Ainda assim, clame a Deus e espere por Ele porque Ele vai te visitar. Os olhos de Deus estão sobre você, Ele sabe exatamente aonde você está indo, o que tem enfrentado e passado. Ele não foi embora, mas Ele vive e Ele te visita hoje onde você estiver. Jesus está vivo e está entrando na sua casa agora. Abra o seu coração para Ele e deixe ministrar verdades em seu coração, de que você é escolhido, separado e é filho de Deus. João 20, 19-21. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Momentos antes de sua morte, Jesus a prevê aos seus discípulos. E não somente a sua morte, como também a sua ressurreição. Aliás, a morte e ressurreição de Jesus é o centro da Bíblia e para onde todas as coisas apontam. Desde a promessa de Deus a Eva, a figura de Jesus em Abraão e Isaque ao sangue que livra o povo hebreu da morte na última praga ao Egito no Êxodo. A Páscoa, isto é, a ressurreição de Jesus é para nós também um lembrete, de que Deus é fiel à sua palavra. O que foi dito, irá se cumprir. As circunstâncias podem parecer contrárias, a realidade pode parecer morta e sem esperança. Mas se lembre, Deus é fiel naquilo que Ele prometeu e se Ele disse irá se cumprir. O que Ele diz a seu respeito? Que você é separado, escolhido, amado dentre tantas outras coisas. A ressurreição de Cristo nos lembra de que não há nada difícil demais para Deus. Leia Gênesis 18. E que Ele é fiel à sua palavra. Feche seus olhos, e comece a trazer à memória as palavras de Deus a seu respeito, as promessas dele e seja inundado, por seu amor e paz. Mateus 20, 17-19. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam. Ele disse: "Escutem! Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado." É interessante perceber as palavras de Jesus ao se encontrar com os discípulos. Se lembre que aqui, os discípulos estão trancados em casa, com medo e Jesus vai até eles. Jesus te encontra em meio à sua dor e aos seus medos. Mas perceba que ele não para aí.
Ele tem algo para você. Ele não contente te encontra, te cura, te liberta. Ele também te comissiona para algo. Não apenas salvos de algo, mas somos também salvos para algo. Jesus os envia, no poder que há no Espírito Santo. Algo mudou naqueles 10 homens ao se encontrarem com Jesus. Aqueles homens que estavam presos em casa com medo dos judeus, dali a alguns poucos dias, em Atos, estariam presos na prisão por pregarem o Evangelho com ousadia e coragem. O verdadeiro amor, Jesus, lança fora todo medo. 1 João 4, 18 e 19 de forma que te permite viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Ele não planejou uma vida de ansiedades e preocupações, mas uma vida abundante e livre. Seja livre em nome de Jesus. Se encha de coragem no dia de hoje para clamar a Deus e buscar nele o seu propósito, o plano para o qual ele te criou. Existe mais. Ficar em casa pode ser mais confortável e menos desafiador, mas uma vida de milagres te espera do lado de fora. E é Jesus quem te envia. João 20, 19 a 21. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Se inscreva no canal Revelações e Reflexões, dê o like no vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esses planos.